Olá, bem-vindo ao curso de variáveis complexas. Eu sou Marcos Paulo. Continuando o tema de integração complexa, nós vamos conversar sobre a integral de contorno. Acompanhe comigo. Antes de começar essa aula, caso você não tenha muita familiaridade com as funções vetoriais de uma variável real, eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo. Eu vou colocar aqui no izinho para você o link para poder acompanhar. Ele não é obrigatório, mas pode ajudar no entendimento desta aula. Nosso primeiro conceito desse episódio é o de curva, que nada mais é que qualquer conjunto de pontos do plano complexo que pode ser representado parametricamente por z de t igual a x de t mais yti, onde t varia no intervalo de a até b e as funções reais x e y também são contínuas nesse mesmo intervalo. Aqui eu tenho um exemplo de curva simples. Você está vendo aqui curva suave simples. Daqui a pouco eu vou dizer o que significa suave. E em cada curva a gente estabelece um ponto inicial e um ponto final. Digamos que aqui o ponto A seja o ponto inicial e o ponto B seja o ponto final. Essa curva é simples porque ela não tem autointerseções, ou seja, ela não se corta. Essa curva é por partes e simples porque ela não tem autointerseções. E nós temos três pedaços, C1, C2 e C3, onde o ponto inicial da curva é o A, o ponto final do C1 coincide com o ponto inicial do C2, cujo ponto final é o mesmo do ponto inicial do C3. E aqui nós temos curvas fechadas. A curva fechada, quando a imagem do extremo A coincide com a imagem do extremo B. E aí gera esse ponto que está aqui marcado como A igual a B e aqui também A igual a B. Essa não é simples, não é uma curva simples, porque ela tem aqui uma autointerseção. E essa curva aqui ela é simples porque ela não tem autointerseção, exceto no ponto A igual a B. Agora há pouco eu disse, por exemplo, que esse poderia ser o ponto inicial e esse seria o ponto final. Então, à medida que o parâmetro t aumenta, a gente vai obtendo os pontos perto de A até se aproximar aqui no B. Então, esse seria o sentido do traçado da curva, ou o sentido do percurso, que poderia também, sem problema nenhum, ser de B para A. Em curvas fechadas, a gente vai adotar como sentido positivo aquele em que a região interna da curva fica para o lado de dentro. E normalmente, em desenhos, a gente deixa isso claro também com auxílio de setas. Observe que ambas as curvas aqui têm orientação positiva, onde o caminho a ser percorrido é aquele que deixa a região interna da curva sempre à sua esquerda. A função que define a lei da curva ela é dita diferenciável se ambas as funções x e y também forem diferenciáveis. E a derivada da curva é simplesmente x' de t mais y' de t. E nós dizemos que a curva é suave se a função z' é contínua e não nula em todo AB. Geometricamente, uma curva é suave quando ela não apresenta nem saltos e nem bicos. Porém, se a derivada dela for igual a zero, vai ocorrer um bico aqui, que a gente também chama de cúspide. Lembra que eu disse que a gente poderia traçar a curva de A para B ou então de B para A? Pois bem, vamos definir então a curva oposta a C. Se C tem essa parametrização, a oposta de C é essa daqui, onde você troca o parâmetro t por menos t. E, consequentemente, aqui você terá o intervalo de menos b até A. O conjunto de pontos que você obtém com a z de t é o mesmo que você obtém com a z estrela de menos t. Ocorre que apenas a forma como a curva é desenhada é que se altera.
a curva oposta, menos C, ela é traçada a partir de B até chegar no ponto A. Mas o conjunto de pontos que elas determinam, tanto em C como em menos C, é exatamente o mesmo. Vamos parametrizar o segmento de reta orientado de Z1 para Z2. Inicialmente eu desenhei aqui o segmento de reta, está aqui o ponto Z1 e o ponto Z2, e eu peguei um ponto genérico Z. Por construção, a distância de Z até Z1 é menor que a distância de Z2 até Z1. Vamos chamar de T a razão entre essas distâncias. Então, Z menos Z1 dividido por Z2 menos Z1 é igual a T. Então, Z de T é igual a Z1 mais Z2 menos Z1 multiplicado por T. Note que, substituindo T por zero, essa parcela zera e a gente fica com Z1. E substituindo T por 1, aqui fica 1, cancela o Z1 com o Z1 negativo daqui e sobra apenas Z2. Então, a parametrização do segmento de reta é Z de T igual a Z1 mais Z2 menos Z1 com T variando de 0 até 1. Voltando aqui para essa curva suave por partes e simples, é o que nós chamamos de contorno ou caminho, porque o ponto final de uma delas coincide com o ponto inicial da outra. Se nós temos N curvas suaves por partes dessa forma, o contorno C será C1, C2 até Cn. Vamos parametrizar o contorno dessa figura. Esse nosso contorno tem duas partes. O segmento de reta horizontal aqui passando pelo 2 e depois um segmento inclinado C2 que sai do ponto 2 mais 2i e vai até o ponto 3 menos i. Os pontos do segmento C1 têm a mesma parte imaginária, que é 2i, e a parte real varia de menos 1 até 2. Por isso, uma parametrização seria Z1 de T igual a T mais 2i, com i variando de menos 1 até 2. Já esse segmento que está aqui pode ser parametrizado conforme nós vimos no exemplo 5.7, onde o ponto inicial seria 2 mais 2i e o ponto final seria 3 menos i. E aí a gente leva no resultado do exemplo anterior, o que simplifica para 2 mais 2i mais 1 menos 3i vezes t, esse t variando de 0 até 1. Agora sim, vamos definir a integral de contorno e a gente vai imitar a mesma ideia do cálculo. Então, começamos com uma função complexa f ao longo de um contorno seno plano, cujo ponto inicial é A e o ponto final será Zn, que a gente também pode chamar de B. Monta-se uma partição do contorno, ou seja, você divide o contorno em n contornos menores, calcula os delta zk, que são zk menos 1 para k variando de 1 até n, e em cada segmento desses, a gente escolhe um ponto zk estrela e calcula sua imagem pela função, e monta a soma de Riemann da partição. Isto é, somatório de k variando de 1 até n, de f de zk estrela, delta zk. Para cada n, a gente calcula essa soma e faz o n tender a infinito. Pode-se provar que o limite dessa soma existe, e esse limite é o que a gente chama de integral de contorno de f ao longo de c, o que se denota por integral em relação a c de f de z dz. Exemplo 5.9 obtenha um valor aproximado para a integral de e elevado a z dz, onde c é o segmento de reta que liga o ponto a igual a 0 ao ponto 2 mais πi sobre 4. Nesse exercício eu estou livre para escolher quantos pontos eu quero na partição. Então eu vou escolher n igual a 8 e eu vou particionar conforme a fórmula π sobre 4 mais kπ sobre 32i. Você não é obrigado a usar qualquer fórmula na partição. Nesse caso, como é um segmento de reta, essa fórmula ajuda, porque desse jeito os nossos pontos estarão igualmente espaçados. Observe, substituindo k,
De 0 a 8, nós temos os pontos 0, 1/4 mais π sobre 32i, meio mais π sobre 16i e assim por diante até 2 mais π sobre 4i. E as diferenças entre eles são todas iguais. A 1/4 mais πi sobre 32. Além disso, como o contorno C é um segmento de reta, e como eu posso escolher o zk estrela de forma completamente arbitrária, para facilitar meu cálculo, eu vou colocar o zk estrela como sendo o ponto médio, o que me permite usar a fórmula 2k menos 1 dividido por 8 mais 2k menos 1π dividido por 64i e o k variando de 1 até 8. Substituindo na soma de rima, o zk estrela fica exponencial de 2k menos 1 dividido por 8 mais 2k menos 1π dividido por 64i e os deltas zk, que são iguais a 1/4 mais π sobre 32, e está bem aqui. Daí pegamos uma calculadora, eu vou usar duas casas decimais e eu obtenho um valor aproximadamente igual a 4,23 mais 5,20i, que seria a integral de e elevado a z dz. E como se vê, é bastante trabalhoso usar diretamente a definição. E para evitar esse trabalho, nós temos o teorema 5.10. Seja f uma função de uma variável complexa contínua definida em um domínio T, z de t a parametrização da curva C, então a integral de f de z dz ao longo de C pode ser calculada por integral de a até b de f de z de t vezes a derivada de z de t dt. Vejamos um esboço da demonstração. Eu vou omitir aqui detalhes técnicos. Então, considerando f de z igual a 1 mais vi, delta z como sendo delta x mais i delta y, e fazendo a norma da partição tender a zero, eu substituo na definição, onde eu também estou omitindo os índices, apenas para diminuir a notação. Agora eu faço essa distribuiçãozinha aqui dentro do limite, vai dar somatório de u delta x menos v delta y mais somatório de v delta x mais u delta y. Distribuindo o limite agora e separando parte real da parte imaginária, fica integral de u dx menos v dy mais i vezes a integral de v dx mais u dy. Essas duas integrais, tanto da parte real como da parte imaginária, são integrais de linha. E para resolver, eu lembro que x é função de t, então dx é x' de t dt, assim como y também é função de t e dy é y' de t dt. E levo os resultados aqui em cima. O t varia de a até b, por isso ficou as integrais aqui de a até b. U é uma função de x e de y. O dx troca por x'. Mesma coisa aqui. Aí eu pus o dt no final, porque tem dt nessa parcela, dt nessa outra. Coloquei no final, analogamente para essa segunda parcela. E isso pode ser reorganizado como u de x e y mais iv de x e y multiplicado por x' de t mais i y' de t dt. Essa é a função f e essa é a função z' de t. Portanto, a integral de contorno pode ser calculada como sendo a integral de a até b de f de z de t, z' de t dt. Agora, com esse resultado na mão, vamos voltar para o exemplo que a gente tinha resolvido antes. Parametrizando o segmento de A até B, como a gente aprendeu agora há pouco, o A, ponto inicial aqui no Z1, e aqui cancela, vai sobrar apenas o Z2, que vai ser o ponto final, que é o B, e aí dá 2 mais π sobre 4t. Derivando, fica 2 mais π sobre 4 dt, o t varia de 0 até 1, e aplicando na fórmula do teorema, integral de 0 até 1 da exponencial de 2 mais π sobre 4t multiplicado por 2 mais π sobre 4.
Usando a técnica aprendida no vídeo anterior, fica exponencial de 2 mais π sobre 4i menos 1, o que dá aproximadamente igual, aí eu peguei a calculadora, 4,2224, etc., mais 5,2224, etc., e comparando aqui com o resultado, a gente tem um valor exato da integral. Veja aqui no exemplo 5.9 que nós tínhamos obtido 4,23 mais 5,20i. Um outro exemplo, calcular a integral de z barra dz do ponto 0 até o ponto 4 mais 2i ao longo da curva parametrizada por t² mais ti. Antes de começar, a gente precisa saber qual o valor de t que dá os pontos 0 e 4 mais 2i. O ponto 0 acontece quando t é igual a 0, e o ponto 4 mais 2i acontece quando t é igual a 2. Derivando a parametrização, nós temos 2t mais i dt. Substituindo-se na fórmula do teorema, então temos que fazer conjugado de t² mais ti, é o z substituído aqui, e o dz é esse pedaço aqui, 2 mais ti. Efetuando-se as contas, integral de 0 até 2, 2t ao cubo mais 2t menos t ao quadrado i, o que dá 10 menos 8 terços i. No teorema 5.13, nós temos as propriedades operatórias das integrais de contorno, que são similares às propriedades das integrais das funções de uma variável real a valores complexos que nós vimos no vídeo anterior. Apenas chamar atenção aqui para o item 2, que nós temos integral do contorno menos c, a curva oposta, corresponde a menos a integral da curva c. Vamos calcular a integral de z dz ao longo do contorno C, que é o dessa figura. Observe que nós temos aqui um contorno C1, C2, C3. O contorno C1 é o segmento vertical, o C2 é horizontal e o C3 também é vertical. O C1 pode ser parametrizado por menos 1 mais ti, o t variando de 0 até 1. O C2 pode ser parametrizado por t mais i, o t variando de menos 1 até 1. E o C3 também pode ser parametrizado por 1 mais 1 menos ti, com t também variando de 0 até 1. Pelo item 3 do nosso teorema 5.13, a integral de z dz ao longo de C é a soma das integrais de z dz ao longo de C1, z dz ao longo de C2 e z dz ao longo de C3. Daí a gente faz as substituições. Aqui é f de z1, derivada de z1, f de z2, derivada de z2, e f de z3, derivada de z3. Depois a gente simplifica, e aí eu também estou separando em parte real e parte imaginária, e fazendo as contas, dá zero. Mas notemos que o segmento Z3 também poderia ser parametrizado de outra forma. Digamos, Z4 de t igual a 1 mais ti, com t variando de 0 até 1. A sua derivada seria i dt. Além disso, Z4 de 0 é igual a 1, e Z4 de 1 é 1 mais i. Ou seja, essa parametrização desenha o segmento Z3 com ponto inicial em 1 e ponto final em 1 mais i. Isso quer dizer que a parametrização Z4 reverte a orientação do segmento Z3. Então, se a gente usasse essa parametrização para calcular a integral de contorno, então deveríamos usar também o item 2 do teorema 5.13, porque a parametrização Z4 é, na verdade, a curva oposta de C3. Por isso, nós temos aqui integral de z dz ao longo de menos C3. Observe também que tem um sinal de menos aqui na expressão.
E aí a gente faz as mesmas substituições, só que aqui nós temos 1 mais TI, que seria a parametrização Z4, e a sua derivada aqui, IDT. Também separa em parte real e parte imaginária, e ainda obtemos o zero. Esse é um exemplo que mostra para você que a integral de contorno não depende da parametrização da curva. É claro que se você considerar uma parametrização que reverte a orientação da curva, você terá que trocar o sinal da sua integral. Uma outra coisa que nós vamos precisar para a sequência dessa aula é o comprimento da curva. Pode-se demonstrar que a curva parametrizada por z de t, com t variando de a até b, é a integral de a até b da derivada de z de t em módulo dt. Caso você tenha uma curva suave por partes, o comprimento dela é a soma dos comprimentos de cada parte. No exemplo 5.15, nós vamos determinar o comprimento da circunferência x0 mais r cosseno de t mais y0 r seno de t e o t variando de 0 a 2π. Observe que esta é a circunferência de centro no ponto x0, y0 e raio r. Então, o primeiro passo é calcular a derivada da parametrização, que fica menos r seno de t mais ir cosseno de t. Calcula-se o módulo, elevando-se ao quadrado as componentes menos r seno e r cosseno, depois tira a raiz, que dá r. E substituindo na fórmula do comprimento, nós temos que achar a primitiva de r de 0 a 2π, que é 2πr, que é exatamente o resultado que você já conhece da geometria plana. E o último teorema desta aula traz uma desigualdade importante envolvendo a integral de contorno. Seja f uma função integrável em um contorno C, e suponha que exista um número real positivo m, tal que o módulo de f de z é menor do que ou igual a m, ou seja, a função é limitada por m. Então, o módulo da integral de f de z dz ao longo do contorno C é menor do que ou igual a ml. Por isso, esse teorema é chamado de desigualdade ml. Para fazer a demonstração, a gente vai passar o módulo no resultado do teorema 5.10. E no episódio anterior, nós vimos também que esse módulo que aparece aqui do lado direito é menor do que ou igual à integral do módulo. Ora, só que f é limitada por m. Então, eu posso colocar m vezes módulo de z' de t. O m é constante, ele pode sair do símbolo da integral e vai sobrar apenas o módulo de z de t dt, que, como nós vimos anteriormente, é o comprimento L do contorno. Exemplo 5.17, seja seu arco de circunferência de raio 3, situado no primeiro quadrante. Mostre que o módulo de integral ao longo de C de 1 sobre z ao quadrado mais 1 dz é menor do que ou igual a 3π sobre 16. Primeiro vamos começar raciocinando sobre o módulo de z quadrado mais 1. Das propriedades de módulo, isso é maior do que ou igual a módulo de z quadrado menos módulo de 1, que pode ser reescrito como sendo módulo de z por ele próprio menos 1. Só que como z está na circunferência de raio 3, o seu módulo é 3. Então essa expressão corresponde a 3 vezes 3 menos 1, que dá 8. Daí concluímos que 1 sobre módulo de z quadrado mais 1 é menor do que ou igual a 1/8. E esse é o m que limita a função. Além disso, como C é o arco da circunferência de raio 3 situado no primeiro quadrante, C pode ser parametrizado por z de t igual a 3 cosseno de t mais 3i seno de t, com t variando de 0 a π sobre 2. E aí, derivando a parametrização e tirando o seu módulo, fica 3. E o comprimento, então, do contorno é 3π sobre 2. Daí eu reescrevo a função como sendo 1 sobre z quadrado mais 1, módulo de z' de t, e aplico a desigualdade ml.
Daí a integral fica menor do que ou igual a 1/8 vezes 3π sobre 2, que dá 3π sobre 16. E aqui eu encerro essa aula, sempre agradecendo a sua audiência. Já sabe que você pode curtir, comentar, compartilhar, tirar suas dúvidas e aguardo você na próxima aula. Bons estudos!